Vocês lembram da primeira vez que o T-Rex apareceu lá no Jurassic Park original? Aquela cena da chuva, o copo vibrando, o rugido rasgando a tela e o mundo inteiro ficando de queixo caído. Pois é, ninguém nunca tinha visto nada igual. Agora me diz, quando você viu a Indominus Rex pela primeira vez lá no Jurassic World, você sentiu a mesma coisa? Porque eu acho que a maioria das pessoas ficou impressionada, só que sem entender o tamanho do que estava vendo. Porque a Indominus, ela não era só um dinossauro novo para atrair novos visitantes. Ela era o começo de uma era completamente diferente dentro do universo Jurassic. Uma era onde os humanos passariam de ressuscitar o passado e começariam a fabricar o futuro. Eu sou Eric Brelais e hoje eu quero explorar com vocês algo que pouca gente já se perguntou. O que será que realmente teria acontecido se o projeto Indominus Rex tivesse dado certo? Eu não tô falando dela ficar viva lá no final do filme. Eu tô falando dar certo do jeito que a engine queria. Um dinossauro obediente, controlável e perfeito. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos nessa! Bom, pra gente entender a Indominus, você precisa primeiro entender o problema que ela foi criada pra resolver. E esse problema é bizarro demais porque, sim galera, o universo de Jurassic estava vivendo um ponto onde as pessoas tinham se entediado de ver dinossauros. Pensa comigo, em 1993, o primeiro Jurassic Park mudou o cinema. O Steven Spielberg colocou um braquiossauro de pé na tela e adultos crescidos choraram na sala do cinema como se fossem bebês. O mundo nunca tinha visto algo como aquilo. 20 anos depois, o Jurassic World abriu as portas e as pessoas bocejaram na frente de um estegossauro vivo. E isso é um nível absurdo que o filme quer mostrar pra gente. Estamos vivendo num mundo onde a humanidade ela se acostumou a ver dinossauros vivos e esse tipo de atração virou um tipo de atração comum num parque. E é aí que entra a Claire, a diretora do parque, com um problema muito real. Os números de visitantes estavam caindo, patrocinadores estavam cobrando resultados. E adivinha só qual foi a solução que a Masrani Corporation acabou encontrando para solucionar tudo isso? Pois é, criar algo que nunca existiu nem no passado e nem no presente. É aí que nasce então a Indominus Rex, e aqui a gente começa a entrar no ponto que eu acho mais perturbador de toda essa franquia. Desde o primeiro Jurassic Park, a gente é apresentado a uma linha moral muito bem estabelecida dentro daquele universo. Os dinossauros são criaturas reais que foram ressuscitadas, são imperfeitas. Lembra do próprio Malcolm quando ele explica que eles apenas completaram os DNAs dos dinossauros com DNA de sapo? Pois é, só que mesmo assim a gente ainda estava falando de animais reais de um passado real. O T-Rex é um T-Rex, o Velociraptor é um Velociraptor, o Espinossauro, o Pterodon, o Mosasauro, o Triceratops, todos eles existiram no passado. Só que aí entra a Indominus Rex e quebra essa regra. Estamos falando de um dinossauro que não foi ressuscitado, foi montado. Temos presente dentro do DNA base dela, DNA de Tiranossauro, o que já seria impressionante sozinho, só que ainda adicionaram o Velociraptor pela inteligência, caranguejo ferradura para regular o metabolismo de sangue frio, lula gigante para camuflagem e resistência ao calor, sapo arbóreo Dendrobatilde para sobreviver em ambientes variáveis e uma lista de outros componentes que o próprio filme deixa propositalmente obscura. E o que estamos vendo aqui não é clonagem, é design. A engine, ela não criou um animal. O que ela fez foi abrir o editor de código biológico e começar a montar uma criatura do zero. E o mais perturbador disso tudo é que isso funcionou, porque antes de escapar, a Indominus era exatamente o que eles estavam planejando. Um predador com porte de T-Rex, camuflagem de lula, inteligência de raptor e capacidade de esconder a própria temperatura corporal de sensores infravermelhos. Ninguém na história da ficção científica tinha criado algo tão projetado para ser indetectável. Só que existe um detalhe que o filme te dá de bandeja, só que muita gente acaba não percebendo isso. A Indominus, ela foi criada em isolamento total, sem contato com outros animais, sem referência de comportamento. A única outra Indominus que existia era a própria irmã, mas que ela acabou comendo ela enquanto ela era apenas uma filhote. Tá, mas agora eu quero entrar na parte onde essa análise fica perturbadora de verdade. Porque quando a gente revê o filme com cuidado, a gente começa a perceber que a Indominus ela não age apenas como um predador com fome, ela age como uma criatura psicologicamente destruída. Compara o comportamento dela com o T-Rex do filme original. Pô, o T-Rex de 1993 é um animal, ele ataca quando tem fome, quando se sente ameaçado, quando está caçando. Tem uma lógica de predador natural. Aquelas cenas de 93 do T-Rex são assustadoras e perturbadoras exatamente porque o que a gente está vendo ali é o
puro instinto animal. Já a Indominus, ela mata os apatossauros e os abandona, ela não devora eles. Também tem um momento em que ela engana os funcionários fingindo ter saído da jaula. Ela testa as estruturas elétricas da cerca sistematicamente. Ela observa e planeja antes de agir. Isso não parece ser o comportamento de um animal que tá simplesmente com fome ou que tá agindo por instinto. Não, isso é um comportamento lógico. E é aí que entramos numa teoria que me assusta muito. E se a Indominus fosse o primeiro passo involuntário para a criação de uma criatura com algum nível de consciência? Porque pensa só um pouco, ela tem inteligência suficiente para entender que está presa, para simular comportamento, para manipular os humanos. Só que ela foi criada sem nenhuma estrutura social, sem identidade de espécie, sem nada que ancorasse isso numa psicologia funcional. Ela literalmente nasce sem saber o que ela era, e nenhum animal, nem humano, consegue processar isso sem desenvolver algo parecido com trauma. E o próprio filme joga isso na nossa cara quando a gente tem a comparação da Indominus com os raptores do Owen. Os raptores do Owen, eles têm hierarquia, têm comportamento de matilha, têm referência social. A Indominus, ela não tem nada disso. Ela é o que acontece quando você dá consciência pra algo e tira o contexto todo. Inclusive, tem uma cena no meio do filme que muda tudo e eu acredito que muita gente não processa o tamanho dessa cena. O Owen Great, ele passou anos construindo um vínculo com os raptores, com a Blue, com a Delta, com a Charlie, a Echo. Ele não chegou lá e domesticou eles. Ele os treinou dentro de uma hierarquia de matilha onde ele é o alfa. O que temos acontecendo ali é uma relação frágil baseada em respeito mútuo e condicionamento. Uma obra que durou muitos e muitos anos, não foi feita do dia pra noite. Mas no momento em que os raptores encontram a Indominus no meio da floresta, aí acabou, gente. Em segundos, eles reconhecem ela como algo superior na hierarquia. Não por treinamento, não por condicionamento, mas por algo muito específico, algo dentro da genética. Porque sim, ela carrega DNA de raptor dentro do código dela. A Indominus é, na sua essência, uma alfa genética. E isso tem aplicações bem bizarras quando a gente começa a projetar isso pro futuro. Afinal, isso significa que um híbrido futuro, mais refinado, poderia potencialmente dominar grupos inteiros de predadores. Não por adestramento, mas sim por natureza. Então agora pega isso e imagina em escala. Um híbrido que controla múltiplas espécies ao mesmo tempo. E ó, fica tranquilo que já já a gente vai voltar mais nesse assunto, porque o caminho que a franquia seguiu foi quase que exatamente esse. Então vamos só por enquanto deixar isso aqui um pouquinho de lado e vamos focar no foco principal desse vídeo, porque imagina agora um cenário onde a gente ignora completamente o caos do Jurassic World. Ignora a fuga que teve da Indominus e todo o desastre que rolou naquele dia. Imagina só se naquele dia a Indominus, ela ficou na jaula. O parque inaugurou o show dela, o público foi ao delírio, os números subiram e a Masrani comemorou. E adivinha só o que acontece depois? Pois é, a Indin acaba descobrindo que sim, os híbridos funcionam. E quando você prova que algo funciona e gera lucro, em nenhum universo corporativo você para no primeiro exemplo. Eles continuam, eles melhoram e criam novas versões. Então, tipo, imagina só o ciclo de produto que isso viraria. A gente teria sim uma Indominus 2.0, teríamos talvez uma outra versão, sei lá, uma versão aquática dele talvez acontecendo, talvez um híbrido de mosasauro com algo mais ágil para shows marinhos em uma outra ala do parque, uma versão aérea misturando o Quetzalcoatlus com algo mais controlável, uma versão menor para atrair um público diferente. E acreditem se quiser, o público geral iria exigir isso. E isso aconteceria porque a partir da primeira vez que você fosse ver um híbrido, um T-Rex, ele não ia mais impressionar do jeito que impressionava antes. Essa é exatamente a mesma crítica que o Jurassic World faz sobre si mesmo, só que é claro, numa escala muito maior. Mas é claro que o ponto mais pesado disso tudo não é o mercado do entretenimento, e sim uma outra conversa que acaba acontecendo quase que de sussurro com o personagem do Hoskin. Hoskin passa o filme inteiro falando sobre o uso militar dos raptores. Para ele, os dinossauros não são uma atração, é armamento. E enquanto todo mundo tá olhando para Indominus como o maior show da Terra, ele está olhando para uma arma de guerra de primeira geração. Se a Indominus Rex tivesse se tornado um sucesso comercial controlável, o próximo passo seria inevitável. Alguém mostraria isso para o governo. E aí o mundo Jurassic deixaria de ser um parque temático e começaria a virar um universo de biotecnologia militar. Países disputando DNA de híbridos como hoje disputam tecnologia nuclear. Empresas clandestinas fabricando versões ilegais. Mercado negro de embriões. E criaturas projetadas especificamente para matar outras criaturas em campo de batalha. E o negócio mais doido é que a gente começa a perceber que a franquia, ela quis seguir exatamente esse caminho. Em Jurassic World Reino Ameaçado, eles acabam apresentando
o Indoraptor, que é basicamente um filho direto dessa ideia. Um híbrido menor, mais ágil e projetado especificamente para receber comandos de ataque via laser e som. Uma arma biológica com controle remoto. O Indoraptor é perturbador de várias formas diferentes da Indominus. Enquanto a Indominus parecia instável e imprevisível, o Indoraptor parecia quase que teatral. Tem uma cena onde ele espia pela janela com uma expressão de que não parece um animal, parece algo calculista, algo que parece que sabe exatamente o que está fazendo e encontra nisso uma forma de satisfação. Só que o que acontece com o Indoraptor é que ele era um projeto defeituoso. Ele estava sendo vendido em um leilão antes de estar totalmente pronto, totalmente finalizado. Só que ainda assim ele causou um caos numa mansão cheia de gente armada. Mas agora imagina uma versão do Indoraptor totalmente funcional, obediente, que fazia exatamente o que o pessoal queria e que inclusive fosse produzido em escala. Teríamos essa criatura sendo vendida no mercado negro pelo maior lance e vendo o mundo jurássico literalmente colapsar e virar uma corrida armamentista biológica. E é por isso que eu sempre falo que existe algo que é dito lá no primeiro filme de Jurassic pelo Ian Malcolm que soa perfeitamente até nos dias de hoje da franquia. A vida encontra um jeito. E quando o Ian Malcolm fala isso, ele não tá falando só sobre os dinossauros. Ele tá falando sobre a tendência humana de empurrar limites até quebrar tudo. E o mais assustador de todo o universo Jurassic não é o T-Rex, não é o Espinossauro, não é a Indominus. É o fato de que toda vez, e eu digo de novo, toda vez que algo dá errado, a reação humana não é parar, é tentar de novo, só que agora com mais controle. Ah, o Jurassic Park original colapsa? Tudo bem, a gente reabre com mais tecnologia. O Jurassic World quebra? Tudo bem, voltamos às clonagens em Fallen Kingdom. Os dinossauros acabam dominando o mundo inteiro lá em Dominion? Tudo bem, a gente sabe que em algum lugar do mundo ainda tem alguém desenvolvendo a próxima leva de dinossauros em algum laboratório escondido por aí. Então não, a Indominus não é a vilã da história, ela é a vítima mais elaborada. Uma criatura criada sem pedir, sem identidade, sem referência, jogada num mundo que a temia antes mesmo dela entender onde estava. O verdadeiro vilão sempre foi a arrogância de quem assinou o projeto e acreditou que dessa vez estava tudo sob controle. Então, de volta à pergunta original, o que aconteceria se a Indominus, o projeto Indominus X tivesse dado certo? Honestamente, eu acho que os resultados disso seriam muito pior do que a fuga que aconteceu no original. Porque a fuga ela foi um desastre localizado. O sucesso teria sido o começo de uma escala sem volta. Um universo onde o ser humano aprende que pode fabricar predadores perfeitos não é um universo onde isso para na segunda tentativa. É um universo onde cada geração de híbridos abre a porta para a próxima, até alguém criar algo que não reconhece mais nenhuma forma de controle. O verdadeiro terror do Jurassic Park nunca foi o passado voltando, mas sim foi a ideia do que a humanidade faria com esse poder quando parasse de ter medo. E a Indominus Rex foi o momento em que essa transição começou de verdade. E bom, se você chegou até aqui, deixa o seu like e se inscreve aqui, porque isso ajuda muita gente aqui do canal. E aproveita e me conta aqui nos comentários qual é o dinossauro ou híbrido que mais te dá medo dentro dessa franquia. E se você tem alguma ideia de vídeo, comenta aqui, que quem sabe ele se torna realidade. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!